Entendendo as escolhas que envolvem a montagem de um bolo perfeito. E como a gente precisa entender, né, sobre essas escolhas na hora de montar um bolo perfeito, para entrar nesse assunto, né, da como eu entendo as escolhas que envolvem a montagem de um bolo, primeiro eu assei aqui uma massa, na verdade 2 massas de bolo, uma no método espumoso e a outra no método cremoso, para mostrar para vocês uma situação que vocês me perguntam muito. Na verdade, eu acho que eu estou sendo conhecida demais por esse método, por essa técnica, né, de não pré-aquecer o forno. E eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de você pré-aquecer o forno e você não pré-aquecer o forno. Então eu tenho aqui, ó, essas massas que eu fiz esse teste para mostrar para vocês, tá? Eu acho que não vai ser difícil aqui de ver qual foi a fornada que eu aqueci, né? Que eu pré-aqueci e a fornada que eu não pré-aqueci, né? Olha só como aqui eu tenho uma massa super retinha, sem perca nenhuma, né? Aqui eu não vou precisar tirar aquela barriga ou então sofrer esse problema aqui, ó, do buraco no meio. Esse bolo aqui, o meu forno estava pré-aquecido, então primeiro ele formou uma barriga, porque ele superassou aqui por fora, e quando eu tirei o meu bolo do forno, que eu achei que ele já estava assado, aquela barriga, o que aconteceu? Ela murchou e formou esse buraco aqui. Isso significa que o meu bolo não estava assado lá dentro, como ele estava por fora, tá? Então esse aqui é o resultado de um forno pré-aquecido. E esse aqui é o resultado de um forno sem pré-aquecer. Quando eu liguei o meu forno, eu coloquei a massa lá dentro. E esse calor ele foi subindo devagarzinho e assando por completo a minha massa. Portanto, não formou aquela barriga. Meu bolo ficou completamente assado e, ó, deixa eu mostrar para vocês, retinho, sem barriga e sem buraco no meio, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de ter mostrado aqui para vocês era isso aqui. Eu recebo muitas pessoas com dúvidas. Como que eu vou montar o meu bolo? Que história é essa de massa estruturada, massa leve? O que é uma... Será que uma massa estruturada é uma massa pesada? Ah, mas eu não quero fazer uma massa pesada para o meu cliente. Eu quero uma massa fofinha, uma massa molhadinha. Então, esses são os questionamentos que envolvem essa questão da massa, né? Então, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Você precisa conhecer os métodos de preparo de uma massa de bolo, tá? Então, nós temos geralmente a família, né, dos... deixa eu marcar aqui para vocês saberem, ó, pão de ló, né? Pão de ló. Quais são os tipos de pão de ló que nós temos? Geralmente nós temos a genoise, chiffon e a tradicional conhecida como pão de ló. Que tipo de massa é pão de ló? É exatamente uma massa assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma massa super leve, que geralmente não tem uma estrutura. Ela é deliciosa, mas ela não tem estrutura. Olha só, até para eu tirar ela da forma, eu tenho que tomar cuidado para não quebrar, porque realmente ela é muito leve. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó como ela é fofa, tá? Ela é muito levinha. Deixa eu pegar cadê uma faca de serra? Deixa eu tirar essa tampa dela que eu preciso mostrar para vocês. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de montar um bolo com pão de ló. E eu não estou falando para você não usar o pão de ló. Você pode usar, mas eu vou te explicar em que situação que você vai usar o pão de ló. Olha essa massa, ela é linda, mas olha como ela é fofa, como ela é molinha, ela é leve, tá? Então, o que eu preciso entender? O meu cliente, ele quer um bolo baixinho ou ele quer um bolo alto? É a primeira coisa que eu preciso entender. A altura da fatia desse bolo. Se o meu cliente ele quer um bolo alto, eu tenho que pensar 10 vezes se vale a pena fazer um pão de ló. Porque o pão de ló, na hora de você montar, você até monta um bolo legal.
Mas você tem que lembrar que você vai transportar esse bolo. Você tem que lembrar que esse bolo ele vai ficar durante um bom tempo sem proteção de acetato, só montado aqui. Será que ele vai aguentar muito tempo? Uma massa sobre a outra, um recheio sobre o outro? Então é essa preocupação que eu tenho que ter quando eu falo de massa leve e massa estruturada. Então tudo começa com a escolha da massa. E o que é uma massa estruturada? Geralmente é uma massa que tem gordura nela, seja óleo, manteiga, margarina, a escolha é sua, tá? Então uma massa estruturada, ela vai óleo, manteiga ou margarina numa proporção maior que deixa essa massa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Até para pegar é muito mais fácil, olha. Por isso que eu falo que é estruturada, ó. E quando eu falo estruturada, eu não estou falando que ela é pesada, porque ela não é pesada. Uma boa massa estruturada não é pesada. Ela é macia, ela é úmida, mas ela, ó, ela é elástica, ela tem um peso maior do que o pão de ló, tá? Então, essa massa estruturada, seja ela com qualquer tipo de gordura, ela me dá condições de fazer um bolo mais alto, um bolo de andar, né? Um bolo que pode ser transportado para lugares mais longos. Então, assim, eu preciso avaliar isso em primeiro lugar. Quando eu vou montar o meu cardápio, eu preciso saber quais os tipos de massa que eu quero trabalhar. Aí você pode dizer para mim, Fabi, eu quero trabalhar com os 2 tipos de massa. Ok, você pode trabalhar com os 2 tipos de massa, mas aí você vai ter que avaliar de acordo com o pedido do seu cliente. Se a melhor massa para você trabalhar é a manteigada, é uma estruturada, ou é um pão de ló, que é uma massa mais levinha, tá? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Eu vejo muita gente errando nessa questão de massa, sabe, gente? Claro que existe uma diferença. Quando eu falo de massa estruturada, existe uma diferença entre a massa que é a base de óleo, a massa que é a base de manteiga, a massa que é a base de margarina. Apesar de todas elas serem consideradas massas estruturadas, o tipo de gordura é diferente que vai em uma, né, e que vai na outra. Então eu preciso também me atentar a isso. Por exemplo, se você levar uma massa à base de óleo para a geladeira, ela vai continuar estruturada, mas ela não vai endurecer. Se eu levo uma massa à base de manteiga para a geladeira, ela é estruturada e ela vai endurecer. Por quê? Como se comporta o óleo dentro da geladeira e como se comporta a manteiga dentro da geladeira? É só uma questão de pensar. Tá? Outro dia eu fiz um bolo um pouquinho mais alto com uma massa chiffon e esse bolo ficou delicioso, claro, né? Uma massa super levinha, bem molhadinha, mas eu cheguei à conclusão de que esse bolo só poderia ser consumido aqui na minha casa. Eu não conseguiria transportar ele, porque eu ousei fazer um bolo muito alto com a massa chiffon e eu pude ver nitidamente que no transportar ele ficava mais delicado. Eu tinha que tomar muito cuidado com ele, né? Então, isso vale a pena? Você sabe como o seu cliente vai transportar? Você sabe quantos quilômetros ele vai carregar esse bolo? Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora da encomenda. Você precisa conversar com o seu cliente. Um bolo, gente, estava conversando isso hoje com o Wilson. Um bolo é algo tão especial, é para um momento tão marcante na vida de alguém, seja qualquer comemoração que ela faça, o bolo é um produto especial. Então você tem que tratar esse produto com muito carinho. Não é fazer numa produção assim de qualquer jeito, sabe? Como se fosse numa fábrica que você vai produzir um monte um atrás do outro sem prestar atenção. Não. O bolo precisa de atenção, você precisa conversar com o seu cliente, você precisa entender o que ele espera naquele bolo, o que ele vai comemorar com aquele bolo, como ele vai transportar aquele bolo, onde esse bolo vai ficar exposto, qual a sensação que você quer causar nos convidados através daquele bolo. Então você precisa conversar muito bem com o seu cliente antes de decidir que tipo de bolo que você vai fazer para ele, tá bom? Se a massa precisa descansar
antes de você montar o bolo? Sim, precisa. Toda massa precisa de descanso, mas entenda uma coisa. A massa, ela precisa de um descanso para ela esfriar. Basta. Tem muitas pessoas que fazem a massa de bolo e guardam na geladeira, tipo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, para depois montar o bolo. Tá errado? Não, não tá errado. Tudo é questão de escolhas. Eu, Fabi, todas as vezes que eu fiz uma encomenda, eu priorizei entregar um produto fresquinho para o meu cliente. Eu sempre me preocupei que eu não poderia gastar essa validade do bolo comigo. O meu cliente que gaste essa validade da forma que ele quiser, sabe? Mas eu não tenho o direito de usar essa validade para mim. Então é minha obrigação entregar um produto fresquinho para o meu cliente. E como que eu faço isso? Como que eu tenho segurança de entregar um bolo que seja fresquinho, mas que também tenha estrutura, que mantenha uma segurança? É muito simples. A massa precisa de descanso. Qual é esse descanso? É o tempo suficiente para essa massa esfriar. Só isso. A massa esfriou completamente, ela já está prontinha para ser montada, tá? Então, esse é o tempo. Quanto tempo demora para esfriar? Aí você vai ver, tudo depende da temperatura do seu ambiente, né? Tem regiões mais frias, regiões mais quentes, então isso é muito relativo. Não posso falar para você em quanto tempo vai esfriar a tua massa, mas ela esfriou, ela já está pronta para ser montada, tá? Eu não sou do time que deixa a massa guardada na geladeira para montar depois de 1 dia, 2 dias, realmente porque eu penso na qualidade desse bolo para o cliente, tá bom? Só dando uma recapitulada aqui para vocês, essa questão da massa é a primeira escolha que vocês vão ter que fazer, tá? Com muito cuidado, com muito carinho, pensando em que bolo vai ser esse, como vocês têm que colocar todos esses pontos na hora de oferecer o bolo, na hora do teu cliente fazer a escolha do bolo que ele quer. Tudo bem? Então, em relação a massa leve e massa pesada. Então, regrinha básica, massa leve com recheio leve, massa estruturada com recheio estruturado. Essa é a regra, tá? Para você nunca mais esquecer, ok? Aí você me pergunta, mas Fabi, o que é um recheio estruturado? Porque massa, eu já entendi o que é uma massa estruturada. É uma massa que tem gordura nela, seja manteiga, óleo ou margarina. E recheio? Como que eu avalio se um recheio é estruturado? E quando eu uso esse recheio? Que tipo de massa que eu uso com que tipo de recheio? Vamos lá que eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma agora. Bom, aqui eu tenho 3 tipos de recheios, tá? Não se apeguem nos sabores. Aqui eu tenho um brigadeiro de doce de leite, olha só. Olha a textura desse brigadeiro. Cremoso, mas é um recheio firme, tá? Ele é mais pesadinho. Aqui eu tenho uma ganache, olha só. Outro recheio mais pesadinho, olha só. É cremoso, mas eu sinto que ele é mais pesadinho, certo? E aqui eu tenho uma mousse, né? Ó, mousse de leite ninho. Essa é uma mousse clássica, né? Ó, ela escorre assim que eu viro a colher, tá vendo? Ó, ela já escorre. É um recheio bem levinho, certo? E aqui eu poderia ter também um creme, aqueles cremes que a gente faz, creme tipo creme pâtisserie, sabe? Que a gente engrossa leite com amido. Aqui é um outro tipo de creme também. E aí, qual tipo de recheio que eu posso usar com qual tipo de massa? Vamos lá. Eu não falei para vocês que a regrinha é massa leve com recheio leve, massa estruturada com recheio estruturado? Bom, vou partir desse princípio aqui, ó. Brigadeiro e ganache são mais pesadinhos. Eu sinto isso na colher, eu sinto isso quando eu viro da colher. Não escorre, ele cai, mas não escorre. Então esse é um recheio considerado recheio estruturado. Eles vão com essa massa aqui, ó, massa estruturada. Se eu coloco um recheio estruturado desse numa massa leve, o que vai acontecer? Esse recheio vai pesar na minha massa e vai afundar a minha massa, ou seja, eu tenho um bolo que não tem estrutura. Em algum momento, esse recheio vai fazer minha massa ceder por conta do peso desse recheio. Então, não combina um recheio estruturado com uma massa leve.
Eu corro muitos riscos e eu acho que não vale a pena correr riscos, porque eu não posso brincar com uma encomenda que está diretamente ligada com sentimentos, né? Então, por exemplo, o meu cliente vai encomendar um bolo para comemorar uma data muito especial na vida dele ou na vida de alguém, né? E você acha que eu posso brincar, né, com esse tipo de encomenda? Isso é muito sério. Eu vou contar aqui um segredinho, quer dizer, não é mais segredo, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Muita gente me pergunta, Fabi, mas você nunca teve um bolo que despencou, que desmoronou? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não me orgulharia se eu tivesse um bolo de cliente que tivesse despencado. Sabe por quê? Eu desde muito novinha aprendi um conceito que a minha mãe sempre colocou para mim. Presta bem atenção nisso, porque isso foi muito forte na minha vida. Por isso que eu tenho esse senso de responsabilidade com você, que é meu aluno, que é meu seguidor, né? Minha mãe, ela foi confeiteira por mais de 30 anos. E todas as vezes que eu ia fazer um bolo, um doce, a minha mãe olhava e falava assim, nós precisamos ter muita responsabilidade quando nós vamos fazer um produto para vender. Cliente não pode ser uma pessoa que você vai fazer teste com a encomenda dele. Ou seja, você só vai fazer para vender aquilo que você tem certeza, aquilo que você realmente domina, aquilo que você realmente sabe. E se você ainda não sabe, vai lá para a tua cozinha e faça da tua cozinha um laboratório. Lá você vai fazer seus testes, lá sim pode dar tudo errado e você tenta fazer de novo até você acertar. Agora você não pode, você não tem direito de fazer isso com seu cliente. Então, gente, eu cresci com esse senso de responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas se orgulhando dos bolos que caem, que despencam e no decorrer do tempo vão se aprimorando e vão estudando e vão melhorando. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu não acho isso nada bonito. Eu acho bonito quando o bolo despenca na sua cozinha. Aí você vai tentar, vai estudar para fazer esse bolo não despencar mais. Agora, o bolo do cliente, não. É inadmissível. É inadmissível. Tá? Entenda o que eu estou falando para você. Não se orgulhe se o bolo do teu cliente estiver despencando, estiver caindo na hora de você entregar. Alguma coisa está errada. Então vai estudar primeiro para depois você fazer um produto para vender. Seu cliente não merece isso, ele merece respeito, tá? Então vou compartilhar com vocês essa lição que eu sempre tive com a minha mãe e por isso que, graças a Deus, os meus bolos nunca despencaram, pelo menos, né, os meus bolos aí dos meus clientes, né? Eu acho que é um respeito mínimo que a gente tem que ter com o cliente, tá? Bom, agora voltando aqui. Eu tenho uma mousse aqui que ela é muito levinha e, gente, é uma delícia. Esses dias eu até fiz um Reels, né, com o pessoal da equipe lá, que a maioria escolheu o recheio de leitinho, né? Ó, tem gente que esticando a mão para querer pegar. E realmente é uma paixão, né? Todo mundo ama. A minha preferência, por exemplo, é essa mousse de leitinho com morangos frescos. Isso aqui é uma perdição. Mas em que momento eu uso uma mousse dessa de leitinho num bolo? Bom, vamos lá. Lembra da regrinha? Massa leve com recheio leve. Esse recheio, que é uma mousse, poderia ser de qualquer sabor, fica perfeita numa massa chiffon, genoise ou pão de ló, que é uma massa super levinha, super fofinha. Aí você fala, Fabi, isso significa então que eu não posso usar uma mousse numa massa estruturada, numa massa amanteigada? Ó, a lição que eu deixo para vocês é a seguinte, você pode fazer qualquer coisa. É seguro? Não, não é seguro. Usar uma mousse numa massa amanteigada estruturada não te dá segurança nenhuma. Porque aqui é o contrário. Imagina essa massa estruturada que tem um certo peso empurrando o meu recheio que é super leve. Gente, é uma mousse. Não tem como esse recheio ter estrutura, né? Então, eu empurrando essa massa, pensa aqui comigo, ó, uma massa sobre a outra. O recheio aqui no meio, né, que são várias camadas. Imagina essa massa empurrando o meu recheio. Se for uma mousse, vai vazar. E aí, mesmo que você faça uma cinta de contenção,
Essa massa empurra a cinta, em algum momento o seu bolo vai ficar com aquelas ondinhas na lateral. Isso é por conta do recheio leve, tá? Porque a massa é pesada e está empurrando. Bom, aqui nos recheios nós temos, né, geralmente, brigadeiro, que eu mostrei para vocês, ganache, mousses, cremes, entre outros, tá? Bom, ninguém tem dúvida então, né? Falamos aqui dos 3 tipos de texturas de recheios. O que eu estou explicando aqui para vocês nada mais é do que o GPS para você fazer um bolo perfeito. O que é um bolo perfeito? Um bolo que tem equilíbrio na textura, né? No sabor, na validade, o modelo. Então, assim, é um conjunto é uma construção para chegar num bolo perfeito, tá? O bolo perfeito, ele tem que estar perfeito aqui na sua bancada, no caminho, no transporte e lá na mesa do seu cliente. Esse é um bolo perfeito. E é esse caminho que eu preciso te ensinar, para você escolher desde massa, recheio, calda, cobertura e decoração para chegar nessa perfeição, tá bom? Bom, e falando nisso, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre calda, né? Eu até peguei aqui, ó, para ilustrar para vocês, que são os utensílios mais comuns que a gente encontra para molhar o nosso bolo, né? Vocês já me conhecem e sabem que eu sou uma pessoa muito questionadora. Então, assim, eu não vou acreditando naquilo que me falam. Eu preciso de provas, eu preciso de testes, eu preciso comprovar aquilo para ter certeza e para adotar aquela ideia. Então, o que acontece? É muito bonitinho, né? Olha que pincel bonito. Nossa, ele é lindo. É que eu acho que na câmera não dá para ver, mas ele tem até um desenho meio marmorizado. Ele é uma graça. E até mais sofisticado, né? Eu pegar a calda assim e molhar aqui o meu bolinho, vai ficar uma gracinha. Mas eu não tô atrás de utensílio bonitinho para eu trabalhar. Eu preciso daquilo que me traga um bom resultado. E aqui eu tenho uma bisnaga, né? Que geralmente a gente usa, geralmente a gente coloca aqui o ketchup, a mostarda, né? Para comer no lanche, mas não é o caso agora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, eu já usei o pincel para molhar o meu bolo e eu cheguei a uma conclusão. Se eu estou usando uma massa amanteigada, principalmente, o pincel não é uma boa escolha. Sabe por quê? A massa amanteigada, ela é uma massa um pouco mais resistente, um pouco mais seca, né? Então, eu quero molhar esse bolo. Esse negócio de que massa amanteigada, o bolo fica seco, isso aí é uma teoria errada, tá? Porque mesmo massa amanteigada, ela recebe bem a calda e você pode fazer um bolo molhadinho com a massa amanteigada, tá? E se eu usar o pincel, o que vai acontecer? Eu pego a calda, aplico aqui na massa do meu bolo e eu consigo molhar apenas a superfície, né? Ó, superficial, só aqui em cima, porque não consigo depositar uma quantidade relevante de calda com um pincel. Não tem como, gente. É impossível, né? Então o pincel ele só deixa molhar essa parte de cima da massa. A calda não penetra suficiente. Já com a bisnaga, eu consigo colocar minha calda aqui e no momento que eu viro essa bisnaga, a calda começa a entrar na minha massa e essa calda penetra na minha massa, deixando a minha massa completamente molhada, tá? Por igual e não apenas na superfície. Então, nesses 2 utensílios aqui, claro que a minha preferência é pela velha bisnaga, que ela com certeza garante uma massa muito mais molhadinha do que o pincel, tá? Mas essa é a minha escolha. Respeito quem usa pincel, mas eu preciso falar para vocês que eu tenho uma massa menos molhada com o pincel, tá? Colher boa, eu não tenho uma colher aqui, mas a colher eu consigo pegar a calda e jogar. Vamos pegar uma colher e eu já dou essa ilustrada aqui para vocês.
Bom, vamos lá. Faz de conta aqui que eu tenho a calda. Eu vou pegar com a colher e eu vou jogar para molhar. É legal, porque aqui eu depositei uma quantidade de calda que vai entrar no meu bolo. Mas o tempo que eu gasto para ficar pegando a calda e jogando é muito maior. Eu vou perder tempo, porque a colher ela não deposita uma quantidade relevante de calda. Então eu vou ter um trabalho um pouquinho maior, vai levar um tempo maior, tá? Mas entre a colher e o pincel, eu prefiro a colher, porque a colher eu vou ter uma quantidade de calda mais relevante aqui do que o pincel, tá? Então pensa comigo, entre a colher, a quantidade de calda que eu tenho aqui e a bisnaga, que eu já tenho essa quantidade toda de calda e eu não vou perder tempo de ficar saindo daqui, é claro que eu vou ficar com a bisnaga, que vai me dar muito mais agilidade, muito mais produtividade do que a colher, tá? Então, desses 3 utensílios aqui, qual que eu prefiro para molhar o meu bolo e qual desses 3 deixa a minha massa muito mais molhadinha? Sem dúvida, a bisnaga, tá? Isso aqui é super baratinho, tá? Então, é isso aqui. Bom, mas o assunto aqui é entendendo as escolhas que envolvem a montagem de um bolo perfeito. Então, vamos falar de escolhas, tá? Quando eu escolho uma calda para molhar o meu bolo, eu preciso me preocupar com o armazenamento desse bolo. Gente, infelizmente, eu preciso ser polêmica em algumas questões para defender aquilo que eu acredito. E por que eu defendo aquilo que eu acredito? Como eu falei para vocês, eu faço muito teste, eu estudo muito para poder falar aqui para vocês aquilo que eu estou falando. E aí eu chego em algumas conclusões. Por exemplo, muita gente, mas assim, muita gente me manda mensagem falando para mim, Fabi, mas eu posso molhar meu bolo com guaraná? Né? Muita gente, todos os dias me manda esse tipo de pergunta. E eu vou responder para vocês que sim, que você pode molhar o seu bolo com guaraná. A propósito, fica uma delícia. Bolo molhado com guaraná lembra a minha infância, porque antigamente as pessoas molhavam muito com guaraná. Mas eu vou te dar uma notícia. Molhe o seu bolo com guaraná e se delicie com esse bolo molhado com guaraná. Para você, não para o seu cliente. A partir do momento que você é um profissional e trabalha com bolos por encomenda, a tua responsabilidade é tão grande que você não pode pensar só no sabor que esse bolo vai ter. Você tem que pensar e se preocupar como esse bolo será armazenado. E se ele for molhado com guaraná e ficar exposto em temperatura ambiente por muito tempo, é óbvio que esse bolo ele vai azedar, porque o guaraná ele não tem só um açúcar que vai conservar ele, ele não tem corante artificial que vai conservar ele, mas ele tem um gás que vai comprometer a estrutura, a massa do meu bolo. E esse gás pode azedar o meu bolo com muito mais rapidez quando ele está em temperatura ambiente. E você vai estar lá na casa do seu cliente monitorando e cuidando para que esse bolo não fique em temperatura ambiente? Impossível, né? Para você, você sabe que você vai manter esse bolo na geladeira e aí você pode comer ele em 2, 3, 4 dias. Mas eu posso fazer um bolo nessas condições quando eu sei como ele será armazenado. Agora, quando você é um profissional que você vai trabalhar com encomenda, você não tem essa garantia. E aí, você vai correr riscos? Lembra que eu falei no começo? Você não pode correr riscos quando você trabalha por encomenda. Você tem que dar um máximo de segurança para o seu cliente. Então, quando você faz bolos por encomendas, você não pode usar qualquer tipo de calda. Você precisa usar uma calda neutra, básica, que não comprometa a validade do seu bolo, quer dizer, do bolo do seu cliente, tá? Então, tenha muito essa preocupação. Agora, se o bolo for para você, molhe com guaraná, molhe com leite, molhe com suco, molhe com o que você quiser, porque você sabe como que você vai armazenar esse bolo, tá bom? Então, esse é um outro assunto muito importante, né? Porque o refrigerante, ele não contém só sabor, açúcar e... Não, tem uma série de corantes que estão ali dentro do refrigerante que o seu cliente pode ser alérgico, inclusive. Isso é um problema gravíssimo.
né? Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Por isso, a conversa com o seu cliente. Agora, se o seu cliente faz questão e ele quer um bolo regado com guaraná ou com qualquer outro refrigerante, ok, faça para ele, mas deixe muito claro essas questões de validade. Sabe por quê? Porque senão você faz por conta e risco e molha um bolo com refrigerante e entrega para o seu cliente, ou um convidado, ou ele vai ter alguma alergia, né? E vai ter algum problema com esse bolo. Ou então, ele está tão empolgado lá na festa que ele deixou o bolo lá por 12 horas, 24 horas em temperatura ambiente. Aí no dia seguinte você vai receber um WhatsApp falando que o seu bolo estava estragado, que você vendeu um bolo azedo para o teu cliente. Olha o problema. Quem já não passou por um problema desse? Eu conheço muitos alunos que passaram por isso, que usaram ingredientes que não tinham uma validade tão boa, né? Que eram ingredientes perecíveis, e o bolo saiu intacto da casa dele, só que lá na casa do cliente não é a mesma história, não. O bolo estragou. E aí quem que leva a culpa? Quem fez o bolo. Entendeu? Então, gente, a gente tem que se preocupar com isso sim. Quando eu falo para vocês, molhem o bolo com uma calda básica, né? Aprendam que tipo de massa que vocês estão fazendo para esse tipo de bolo, que tipo de recheio que você está usando para esse tipo de bolo. Quando eu falo isso, é porque eu estou tratando aqui com profissionais, com pessoas que vão trabalhar com encomendas e têm uma responsabilidade. Isso aqui não é um conteúdo para quem vai fazer bolo para consumir. Não é um ensinamento para você que faz um bolo final de semana para a tua família em casa, não é. É para quem quer fazer disso um negócio, para quem quer ter uma empresa, para quem quer vender muitos bolos todos os dias, tá? A calda que você utiliza. A calda é assim, eu no começo, quando eu comecei a fazer bolos, eu fazia aquela tradicional calda de água com açúcar, que ferve a água com açúcar, ela é totalmente neutra, nem tem sabor de nada, é só uma calda docinha. Mas eu achava aquilo tão sem graça, que eu começava a pensar, bom, açúcar é doce, mas não tem gosto de nada, é só doce. E leite condensado é um doce diferente, que tem um saborzinho assim, né, diferenciado. Mas será que o leite condensado ele tem validade assim como o açúcar? Vou contar uma coisa para vocês. Você sabe como que o leite condensado foi criado? Ele foi criado justamente, ele foi desenvolvido justamente para ter validade. Porque no navio, né, lá na época da guerra, eles transportavam leite, para não estragar o leite, eles colocavam uma quantidade de açúcar e mantinha aquele leite, né, por mais tempo, a validade, com essa adição desse açúcar. Então, daí surgiu o leite condensado, né? Então, o leite condensado, ele tem tanta validade quanto o açúcar, tá? E ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, mas ele é muito mais gostoso. Não confundam o leite condensado com o leite de coco, com o leite UHT, com creme de leite. Não, cada leite é um tipo de leite. E o leite condensado, ele é passado por um processo de pasteurização, de condensação, que ele tem uma validade fora da temperatura refrigerada, tá? Então, a minha calda que eu uso em todos os bolos, quando é para sair da minha casa, né, quando era para cliente, é a calda de leite condensado com água, que é a mesma calda de água com açúcar, mas eu vejo muito mais graça no leite condensado do que no açúcar, tá? Agora, uma calda que eu acho um problema também você fazer é quando você pega ou leite condensado com água ou açúcar com água e saboriza com alguma especiaria. Tenta imaginar comigo um cliente que encomenda um bolo de chocolate. Nossa, ele é louco por chocolate. Ele quer um bolo com recheio de brigadeiro, uma massa de cacau maravilhosa. E, de repente, tem pessoas que têm o hábito de saborizar a calda com cravo, com canela, com casca de laranja, com anis estrelado. Gente, você mata o sabor do seu bolo, do bolo do seu cliente. Se eu encomendo um bolo de chocolate e vem com sabor de cravo, né, com sabor de gengibre, sei lá o que vocês colocam na calda, eu não encomendo mais. Então, quando a gente vai fazer algo para o cliente, você tem que pensar como se fosse para você. Você gostaria, né?
Porque a calda, gente, não pode mudar o sabor do bolo, por isso que ela tem que ser neutra. Quando o cliente encomenda um bolo, ele está pensando no sabor do recheio, ele está pensando no sabor da massa. A calda não foi feita para dar sabor no bolo. A calda foi feita para umedecer o bolo. Então, eu não posso comprometer o sabor do meu bolo com a calda que eu vou fazer. Entendam isso. Por isso que a calda precisa ser neutra. Uma calda feita com o próprio recheio diluído. Com o próprio recheio diluído? É uma opção para não alterar o sabor do seu bolo. Mas você tem que tomar cuidado porque o recheio também tem uma validade, né? Será que você não está comprometendo a validade desse bolo usando esse recheio? Não sei, eu nunca fiz. Por exemplo, deixa eu pensar, se eu fizer uma mousse de leite ninho, eu quero dar o sabor do leite ninho na calda? O leite ninho não ia alterar a minha calda. Agora, se eu fizer um bolo de, deixa eu ver aqui, um bolo de doce de leite, posso fazer uma calda com doce de leite? Você não está tão errado assim não, viu? Eu vejo coerência nisso. Bacana. Mas cuidado com o que você está misturando aí. Só toma cuidado com isso. Se for água e o recheio para dar sabor, ou se for leite condensado não. Não usa leite, por exemplo, não usa leite e mais o recheio, porque o leite é perecível. É isso que eu quero dizer, entendeu? Se você está saborizando uma calda de água com esse sabor, ok. Agora, uma calda de leite com esse sabor, ó, o leite é perecível, então você pode estar comprometendo a validade do seu bolo, tá? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Então, caldas sempre neutras. É a mais segura para a gente colocar num bolo, tá? Vamos partir para a decoração? Podemos falar sobre decoração? Agora a Cássia está perguntando a respeito de bebida alcoólica na calda. Nossa, Cássia, muito boa sua pergunta. Cássia, vale aquela comunicação com o cliente, tá, Cássia? Se o teu cliente ele está pedindo isso, é uma coisa. Agora, você não pode fazer isso por conta e risco, em hipótese nenhuma, tá? É um risco que você não pode correr. Você não sabe se esse cliente tem ou teve algum problema com bebida. Isso é muito sério, é muito sério. Olha quando eu falo para vocês sobre responsabilidade, né? E outra coisa, se esse bolo vai ser consumido por crianças, então assim, tem uma série de objeções aí nesse bolo. Então você não pode, porque você acha que é legal, porque você acha que fica saboroso, porque... Não pode, Cássia, tá? A nossa responsabilidade é muito grande, então elimina essa questão de bebida alcoólica no bolo, a não ser que seja um pedido do seu cliente, porque aí você transfere a responsabilidade para ele, ok? Quer dizer, a massa de chocolate, faço calda de água com leite condensado e chocolate 50%. Tá correto? Theo, eu acho que tá. Apesar de que eu vou falar uma coisa para você. A massa de chocolate, eu nem coloco chocolate, eu continuo usando leite condensado com água, tá? Mas não tá errado não. Entenda que a regra para uma calda básica, né, quando eu falo de calda básica que não altera a validade do meu bolo, é sempre ou uma calda de água com açúcar ou uma calda de água com leite condensado. Saiu disso, já não é mais uma calda neutra, já não é uma calda básica, tá? Então assim, quero saborizar minha calda de água com açúcar? Ok. Quero saborizar minha calda de leite condensado com água? Ok. Só toma cuidado com o elemento que você está usando para saborizar. No caso, chocolate em pó, cacau, não altera também, tem uma validade bem legal, tá bom? Bom, entendendo as escolhas que envolvem a montagem de um bolo perfeito. Dando uma recapitulada. Eu entendo sobre massa, sobre textura de massa. Eu entendo sobre meus recheios, as texturas dos meus recheios. Eu entendo sobre calda, que tipo de calda que eu posso usar no meu bolo. Eu já estou num caminho aí maravilhoso para fazer um bolo perfeito. Faltam alguns detalhes. Bom, quais são esses detalhes? Eu preciso entender o que eu vou usar de prato, de tabuleiro para montar esse bolo.
O que eu recebo de pessoas falando que montou um bolo com buttercream e esse bolo rachou, esse bolo ficou torto. Gente, isso aqui é um utensílio importantíssimo na montagem desse bolo perfeito. Tem muitas pessoas achando que o tabuleiro tem um custo alto. Gente, não tem. E o preço desse produto aqui você vai embutir no seu bolo. Esse produto você não pega de volta do seu cliente, tá? Quando eu era criança, minha mãe mandava fazer tabuleiro na marcenaria. Não tinha ainda esse tipo de produto para a gente comprar com tanta facilidade como é hoje. Então minha mãe mandava fazer uns tabuleiros de madeira na marcenaria, uns tabuleiros bem grossos, sabe? Com pezinho. Ela encapava com papel laminado, não era nem papel alumínio, era papel laminado que o fundo... Quem é dessa época me conta? Quem lembra disso? Era um papel que vendia na papelaria, que era branco de um lado e laminado do outro lado. Aí, eu que encapava as tábuas da minha mãe. Então, gente, nossa, revivi isso agora. Eu colocava na mesa, aí eu, tipo pacotinho de presente, você colocava a tábua lá e dobrava e colava durex. Era desse jeito que minha mãe fazia. Aí ela mandava o bolo para o cliente. Aí, ou o cliente voltava para entregar o tabuleiro, devolver o tabuleiro para ela, ou ela ia até o cliente para buscar o tabuleiro. E graças a Deus que isso acabou. Porque pensa comigo, o tempo que você demora para ir buscar o tabuleiro ou o cliente vir trazer na tua casa. Quantos quilômetros você vai gastar para ir até a casa do cliente ou o cliente vir até a sua casa? Você não colocou nada desse custo no seu bolo, né? De repente, você gastou tanto com gasolina ou com sola de sapato para ir buscar esse tabuleiro que compensaria você mandar fazer outro tabuleiro. Então, hoje nós não temos mais esse problema, porque as fábricas, né, as indústrias de tabuleiro, elas estão produzindo esse produto num custo muito baixo. Então, você pode e deve colocar o custo desse tabuleiro lá no seu bolo. E não se preocupe mais que o cliente devolva para você, tá? Porque já está embutido. E é muito mais seguro você transportar um bolo num tabuleiro desse, por quê? Olha aqui, quando esse bolo está no tabuleiro, não tem dobra, eu não consigo movimentar, porque é um tabuleiro de MDF, diferente dos tabuleiros de papel. Quando eu coloco num tabuleiro de papel, no transporte, eu comprometo a estrutura do meu bolo. Por isso que os bolos geralmente racham quando estão em prato. E pode ser o prato de papel mais grosso, com uma espessura maior que tiver. Vai ter essa movimentação e vai comprometer a decoração do seu bolo. Então, sempre optem por tabuleiros de MDF. Eles são mais seguros, tá? Mesmo os bolos de massa levinha, tá? Esse tabuleiro, ele é muito mais seguro. E tem de várias espessuras. Tem de 4, de 6, de 9 milímetros. Claro que quanto maior o bolo, mais alto for o bolo, mais larga precisa ser a espessura do meu tabuleiro, tá? Então, avaliem isso também, porque tem gente que faz um bolo de andar, um bolo mega alto e usa um tabuleiro aí de 2, 3 milímetros, e aí o seu bolo é comprometido porque não tem segurança, tá? Então isso aqui é muito importante para você chegar na montagem de um bolo perfeito. A Ellen está perguntando se pode usar um cake board de 3 milímetros para montar o bolo. Ellen, você pode, mas aqui a gente tem que usar uma coerência. Desde o começo da live eu estou falando sobre estrutura da massa, estrutura do recheio, altura de bolo, que utensílio que eu uso para molhar. É toda uma construção, não é, Ellen? Então pensa comigo, se eu tenho uma massa levinha e vou fazer um bolinho mais baixo, tranquilo, eu posso usar um tabuleiro de 3 milímetros, de 2 milímetros, que eu não vou ter problema. Agora pensa comigo, se eu estou usando uma massa estruturada, um bolo mais alto, será que faz sentido usar um tabuleiro tão fininho? Será que vai ser seguro eu transportar esse bolo num tabuleiro tão fininho? Eu tenho que me colocar no lugar do cliente. Eu fico imaginando, e se você nunca passou por isso, eu te desafio a fazer um teste, porque eu sou muito de teste. Prepara um bolo,
alto, né? Os meus bolos geralmente têm no mínimo 15 centímetros de altura. Coloca num tabuleiro bem fininho desse, entra no carro e vai dar uma volta com esse bolo no teu colo. Sinta, veja se ele é seguro, tá? Aí depois você toma a decisão se vale a pena você fazer num tabuleiro fininho ou não. Porque eu vou te contar uma coisa, eu já carreguei muito bolo para cliente, mas muito bolo. O Wilson tá aqui que não deixa eu mentir. O Wilson não passava de 20 km por hora. Eu não deixava, porque eu ficava carregando o bolo e falava, vai devagar, ai meu Deus, ele tá virando. Quem que nunca passou por isso? Então, gente, pensa, quando teu cliente vem buscar o bolo, é isso que ele vai passar. Então, mantenha uma segurança para esse bolo chegar intacto no local da festa. Tenha essa preocupação. Às vezes, a gente compra um monte de tabuleiro bem fininho, porque o custo é mais baixo, e a gente não está se preocupando como que esse bolo vai ser transportado. Então, tenham essa preocupação, tá? Eu, por exemplo, há muitos anos, eu utilizo os tabuleiros Avaré, que para mim a qualidade é indiscutível, tá? Vou fazer merchan, vou fazer jabá, porque é uma empresa que, ó, não tô sendo paga para isso, tá? Mas é uma empresa que eu confio demais. Eu nunca tive problema com bolo rachando, bolo caindo, porque eu sempre priorizei essa qualidade aqui nos meus bolos. Então, são tabuleiros de extrema qualidade, tá? O Sérgio falou, de quantos centímetros tem que ser o tabuleiro? Aí a Leila perguntou, qual o diâmetro ideal do kickboard, do tabuleiro, em relação ao diâmetro do bolo? Tá, muito boa pergunta. É assim, Sérgio, primeiro Sérgio, né? Sérgio é o que eu acabei de falar para Ellen, tá? É uma questão de coerência. O seu bolo é um bolo, você trabalha com bolo mais baixo, então o tabuleiro de 3 milímetros, 4 milímetros, né? É o suficiente, vai te atender. Agora, você está disposto a começar a trabalhar com esses bolos mais altos, como é a minha linha de bolos, bolos de 15 centímetros? Então, melhor opção para você são os tabuleiros de 4 milímetros para cima. Então, de 4, de 6, de 9. Opa, é bolo de andar. Vai pro de 9 milímetros, que é mais grosso. Então, é sempre nessa linha. Sérgio, entendendo isso aqui, ó, textura de massa, textura de recheio, que tipo de calda e que tipo de decoração eu vou falar sobre a altura de bolo, tá? Entendendo isso aqui, eu sei que tipo de tabuleiro que eu vou usar, qual a espessura de tabuleiro que eu vou usar, tá? Deixa eu contar aqui uma coisa para você. Aqui eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro. E aqui, deixa eu ver se tem até a marca aqui. Aqui eu tenho um tabuleiro, esse daqui é 25 centímetros de diâmetro. Não tenho de 20 aqui, né? Mas não tem problema. Então, como o bolo é de 15 e o tabuleiro é de 25 centímetros, então eu tenho 10 centímetros aqui de espaço. Então, ó, eu tenho espaço suficiente para segurar o meu tabuleiro. Então, isso é importante? Eu acho que é. Agora, se eu vou colocar esse tabuleiro, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho essas boleiras maravilhosas, tá? Então, por exemplo, ó, esse tabuleiro de 25, ele entra aqui até com uma folga, tá? Ó, perfeitinho. Agora, se eu vou usar uma boleira que tem um diâmetro menor, já fica meio estranho, ó. Já fica meio estranho. Então, eu poderia usar aqui um tabuleiro menor, de 20 centímetros, que teria 2,5 de cada lado, tá? Então, é isso que você tem que avaliar. Agora, nunca, em hipótese nenhuma, eu vou usar um tabuleiro que tem o mesmo diâmetro do bolo. Não. Ou ele tem 2,5 de cada lado, ou ele tem 5 de cada lado. Agora, também não vou colocar um tabuleiro que seja maior que isso, para ficar um tabuleiro gigante e o meu bolinho no meio, tá? Então, para esse bolo de 15, ou eu uso um tabuleiro de 20 ou um tabuleiro de 25, que vai me atender perfeitamente, tá? Fabi, eu tenho uma dúvida muito importante com relação à massa manteigada. Qual a espessura da massa fica mais seguro para a montagem de um bolo estruturado? Ótima pergunta. É assim, a espessura da massa do bolo, isso não existe certo ou errado. Na verdade, você vai padronizar de acordo com o seu estilo de bolo. Eu, Fabi,
acho que faz mais sentido usar de 2 a 2,5. Por quê? Porque eu vou usar a mesma espessura, ou pelo menos perto de recheio. Na minha opinião, a mesma quantidade de massa que tem no bolo tem que ser a quantidade de recheio. Eu não posso colocar uma camada bem fininha de massa e uma camada bem grossa de recheio, ou vice-versa. Então, para mim, tem que ter uma coerência, tem que conversar a espessura de massa com a espessura de recheio. E de 2 a 2,5, para mim, Fabi, faz mais sentido e me dá uma segurança até para fazer bolos mais altos, tá? Agora, se eu vou usar uma massa leve, uma massa chiffon, pão de ló, como eu falei para vocês, aí sim eu consigo deixar um disco, uma altura mais baixinha, uma massa mais fininha, mas sempre na mesma proporção, recheio e massa, né? Mas a massa leve eu tenho segurança de deixar ela mais fininha. A massa estruturada eu já prefiro deixar ela mais grossinha, justamente por conta dessa estrutura. Se eu deixar uma espessura aqui, ó, muito fininha, eu acabo comprometendo, ó, muito fininha assim, eu acabo comprometendo deixa eu cortar mais aqui, a estrutura do meu bolo. Então, se eu tô preocupada com estrutura, eu também me preocupo com a espessura da massa, tá? Então, 2 a 2,5 é uma espessura segura para mim, na minha opinião. Preciso rapidinho compartilhar uma experiência hoje. Eu não vou falar quem foi a aluna, ela pode até estar me assistindo, mas foi bom isso acontecer para que eu consiga passar mensagem para vocês. Hoje, uma aluna, que eu não sei nem de que turma que ela adquiriu o curso, se foi turma de junho ou turma de novembro, eu não sei, mas ela fez 2 perguntas hoje no WhatsApp para mim e 2 perguntas que as respostas estão lá no curso. E eu falei para ela, falei, olha, eu vou pegar no teu pé, mas você não estudou o curso. Gente, eu preciso de pessoas que estejam comprometidas com aquilo que eu ensino. Eu preciso de pessoas que adquiram curso, estudem e pratiquem. Eu preciso que você aprenda tudo que eu estou ensinando e amanhã vocês vão lá para a cozinha da casa de vocês e façam de verdade da cozinha de vocês um laboratório. Que vocês testem tudo aquilo que eu ensino. Não adianta eu falar para vocês não pré-aquecerem o forno de vocês e vocês simplesmente acreditar no que eu estou falando e não testar. Não. Eu quero que vocês ouçam o que eu estou ensinando e vão lá comprovar com seus próprios olhos, tá? Aí depois vocês vêm e me avisam o que aconteceu com vocês. Eu preciso olhar nos olhos de vocês, né? Para falar, para ensinar, e vocês vão lá e comprovem na cozinha de vocês, tá? Eu tenho responsabilidade com vocês e vocês têm responsabilidade com os clientes de vocês. Então aqui é um compromisso que eu quero ter com todo mundo que está aqui adquirindo o meu conteúdo, tá? Que está consumindo o meu conhecimento. Vocês vão passar pela massa, passar pelo recheio, passar pela calda, passar pela montagem desse bolo e, enfim, chegar na decoração desse bolo. É muito importante que tudo tenha coerência, que as cores elas se combinem, que você tenha um olhar artístico no sentido de saber o que combina com o que e não simplesmente ir jogando um monte de elemento em cima do bolo. Por isso que é importante você estudar. Quando eu ensino para você tipos de colorização, tipos de saborização de um buttercream, quando eu ensino para você esculturas de chocolate, esculturas de isomalte, quando eu ensino para você a aplicação de flores no bolo, como deixar as flores secas, quando eu ensino para você a utilização de pós metalizados, de esculturas de rice paper, tudo que eu ensino para vocês é para vocês testarem antes de oferecer para o cliente e ter uma coerência nessa montagem. E se você fizer tudo que eu ensinei aqui, desde massa, recheio, calda, montagem e decoração, você vai chegar aqui, ó, num bolo perfeito. Isso eu garanto para você. Como buscar inspirações de decoração? Tem alguma dica? Tenho várias dicas. É você parar de olhar os bolos que já existem, tá? A inspiração, ela costuma vir de uma paisagem, de uma pintura de um quadro, né? Você está passando na estrada, assim, com o teu carro, e você olha aquelas árvores, de repente você vê um galho pendurado diferente ali,
sabe? É esse tipo de olhar que eu quero que vocês tenham. E isso vai ser reproduzido num bolo. Eu dei exemplo para vocês outro dia do Arthur, né? Que é um aluno que tem aplicado tudo que eu tenho ensinado. Eu postei uma foto esses dias no meu Instagram, nos meus stories, de um frigobar. Eu fui lá no escritório da minha arquiteta e aí eu vi o frigobar maravilhoso lá e o frigobar dela estava estampando ali uma figura, umas folhagens que é de uma artista, inclusive aqui da minha cidade, a Bru Pasquarelli. E aí eu tirei a foto dessa geladeira, desse frigobar e postei nos meus stories. No dia seguinte, o Arthur reproduziu a foto desse frigobar num bolo. Então, ali ele usou todos os elementos que eu ensino no curso online. Ele aplicou ali a técnica do marble cake para fazer uma parte azul, ele aplicou ali a técnica do stencil, ele aplicou folhas naturais e ele conseguiu reproduzir a foto daquele frigobar num bolo. Então é isso que eu quero que vocês tenham, o olhar para coisas, né? Quando você consegue olhar as coisas e ver a beleza que elas têm, você consegue reproduzir aquilo num bolo. E não precisa ser igualzinho, né? A gente fala que são inspirações, tá? Então começa a ter esse olhar que você vai conseguir.